Tivemos o prelúdio hoje, hein? Que bom. Beleza. Faz quanto tempo que eu não inicio o culto, né? Ainda bem que o Israel está chegando aí. Ele vai chegar hoje meia-noite. Imagine. A última vez que falou comigo estava em Umuarama. Nós vamos iniciar então o culto de hoje, abrindo as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Convido os irmãos que se coloquem em pé para a leitura inicial de hoje. Isaías, capítulo 59, versículo 1. Amém? Todo mundo encontrou, todo mundo é expert com a Bíblia. Amém? Então nós vamos ler, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O profeta, podem se assentar? O profeta Isaías, ele está dizendo que às vezes nós sentimos um distanciamento de Deus. Parece que Deus não está ouvindo as nossas orações, né? Parece que Ele está distante. Porém, Ele nos orienta que a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor não está atrofiada, e nem os ouvidos do Senhor estão agravados, estão surdos, para que não possa ouvir. O problema que acontece quando parece que nós não somos ouvidos pelo Senhor, quando parece que o Senhor está distante, a questão está em nós e não nele. Seu ouvido está perfeito. Isso é uma antropomorfia, né? Atribuição de forma humana a Deus, né? A mão do Senhor, o ouvido do Senhor estão funcionando perfeitamente. Porém, a palavra de Deus aqui nos diz que somos nós, são as nossas iniquidades que fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Para isso, nós encontramos no Novo Testamento a solução, né? Que está lá em João, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Vamos cantar essa canção. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
Nós vamos iniciar o culto de hoje pensando sobre isso, né? Nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus Todo-Poderoso. E quando a gente vem para cultuar a Deus é com o coração aberto, com o desejo sincero de que Ele nos toque profundamente e revele. Lá no profeta Daniel diz que Ele revela o profundo e o oculto, tudo que está lá dentro de nós. Ele revela, Ele mostra para nós, para que nós tenhamos a oportunidade de nos dobrarmos diante do Senhor e falarmos com Ele. O Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a sua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. E no final o escritor, né, o salmista, ele diz assim: sonda-me, ó Deus. Esse Deus que conhece o meu assentar, o meu levantar, que sabe as palavras que vão sair da minha boca antes de serem proferidas. O salmista diz: Senhor, sonda-me. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Diante disso, nós vamos orar neste momento e eu quero convidar você a fazer uma reflexão, você, lá com o seu coração, você, diante de Deus, falando com aquele que sonda os corações e conhece todos os nossos caminhos. Pergunte para Ele assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque este momento é momento de entrega, de consagração, de dedicação total, absoluta a Deus. Porque nós vamos entrar às portas do Senhor com louvores. Antes, porém, nós vamos fazer esse esquadrinhamento interior e pedir ao Senhor o perdão, a limpeza, a purificação do nosso ser. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos neste momento na Tua presença, reconhecemos que estamos num lugar santo, estamos diante do Teu trono, estamos diante, Senhor, da Tua glória, onde os serafins dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e diante da santidade do Senhor não há pecado que possa ficar sem ser tocado, lavado, transformado, purificado pela Tua graça e pelo Teu poder. Queremos, ó Deus, nesse momento abrir o nosso coração. O Senhor sabe o que há no nosso coração, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece as nossas intenções, o Senhor esteve conosco cada minuto desta semana, deste mês. O Senhor sabe quais são as nossas intenções mais profundas. Pedimos agora, neste momento, ó Deus, que o Senhor esteja agindo no interior do nosso ser, e nós queremos entregar tudo ao Senhor, queremos entregar os nossos caminhos ao Senhor, queremos entregar a nossa vida ao Senhor, queremos entregar o nosso destino ao Senhor. Pedimos então que o Senhor esteja na liderança do nosso ser. Queremos ter a vida limpa diante de Ti, uma vida transparente na Tua presença,
uma vida guiada pelo Teu Espírito Santo e andando na luz do Senhor, com o propósito do Senhor, debaixo da palavra do Senhor, impulsionados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Pedimos então neste momento, ó Deus, que o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos purificando, ó Deus, de todo caminho mau, de todo pensamento que não te agrada, de toda emoção e sentimento que vai contra os teus propósitos eternos, ó Deus. E agora aqui na tua casa, Senhor, nós queremos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor em santidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos liderando neste momento e que o nosso louvor chegue diante do seu trono com toda a pureza, singeleza, com toda a sinceridade do nosso coração. Envolva-nos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo. Pedimos que o Teu Espírito envolva este lugar, que o Senhor mesmo, como prometestes, esteja aqui sendo adorado por nós, presente, nos tocando, nos abençoando. Abençoe o grupo de louvor, Senhor. Derrama da Tua unção, do Teu Espírito, e abençoa o Teu povo, Senhor, que hoje veio Te adorar. Derrama da Tua graça. Nós Te pedimos isso, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar a bondade de Deus. Cante de todo o coração, prestando atenção na letra, falando com Deus, aos pés do Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias
Amém. Às vezes a gente canta, parece que está numa lata assim, né? É impressão humana, né? Porque nós temos a promessa de que o Espírito Santo toma a nós e transforma tudo que nós colocamos diante do Senhor em algo poderoso. Não sabemos orar como convém. Não sabemos nem cantar como convém. Mas quando chega aos ouvidos do Senhor é uma sinfonia. E Deus se alegra com os louvores de Israel, do seu povo. Tá? E Deus tem um propósito, tem um plano. Porque se tem uma coisa que Deus quer é nos abençoar. E nós vamos cantar uma música que fala dos planos de Deus. Você coloca ali para nós. E pode ter convicção disso. Deus tem um plano. E você também tem. E as coisas só vão dar certo quando as duas coisas coincidirem. Os teus e os dele. Quando forem os mesmos, aí não tem o que fale. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus.
vamos ficar em pé. Às vezes falam que a gente, né, nós os batistas, a gente não bate palma, não fica em pé, não levanta a mão, né? Nós vamos ficar em pé, lembrando que Deus cumpre as suas promessas e a sua palavra. Sigam a Bia, ela vai nos dirigir nos movimentos, mas nós vamos cantar aquela canção, a terra vai um dia contemplar, né? Tem muita gente que não acredita, mas a Bíblia diz que um dia todo olho verá. Cante com toda a alma, com todo o coração, louvando ao Senhor. Pode se assentar. Todo dia levantamos bem cedo para trabalhar, né? A maioria, pelo menos, né? Ou para estudar. E tem uma música que é inspirada nesse cotidiano nosso, de ter que sair para pegar o peixe e voltarmos somente se Deus nos abençoar e proteger. Vamos cantar essa canção, lembrando que somos nós que dependemos totalmente da bondade de Deus. Já se lançaram
pecados pra ganhar os trocados para se sustentar. Só a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta o medo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Nem a volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a luz, surge um verde temor e esquece da luz, e esquece do mar, e esquece o mental. Sabe que de sua vida, se Deus não der ainda, o que tem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, tudo esforço é fracasso, só Deus tem solução. Amém. Quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em João, Evangelho de João. Podem permanecer, nós vamos cantar Quando Estou Só. Porque no Evangelho de João, no capítulo 5, tem um homem que sentia-se só. Então nós vamos ler, depois nós vamos meditar também nessa palavra. Amém? João, capítulo 5, queira se colocar em pé, nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Amém? Os irmãos podem se assentar. Quando estou só e o choro parece querer chegar, e um sentimento de temor, como será o amanhã que eu não vejo e quer me assustar? Oh meu Deus, ajuda-me a confiar. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo o que sei é te adorar. Quando as feridas
pois tudo que sei é te adorar. Pois tudo que sei é te adorar. Amém. Irmãos, podem se assentar. Convido os irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas em João, no capítulo 5. João, capítulo 5. Lendo ainda, mais uma vez, o versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Vamos orar. Senhor, dependemos da unção do Senhor agora, do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra que tens para cada um de nós nesta noite. Fale ao coração, ó Deus, nós te pedimos. Fale ao nosso homem interior. Fala na profundidade do nosso ser. Fala conforme as nossas necessidades. É o que nós te pedimos neste momento, Senhor. Capacita-nos a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Todos conhecem bem essa história, né? Essa história era vamos dizer assim, de algo que se cria na época de Jesus, que um anjo descia numa piscina, que era um tanque, chamado Tanque de Betesda, e aquele anjo agitava as águas, e o primeiro que ali descesse, o primeiro, seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. E tinha 5 alpendres ali em volta daquele lugar, e ali debaixo ficavam coxos, aleijados, paralíticos, enfermos, das mais diferentes enfermidades, numa expectativa, num aguardar de que, sabe-se lá quando, em algum momento que ninguém sabia, de forma inesperada, fortuita, um anjo moveria as águas, e daí preparem-se, é o primeiro que conseguir pular na piscina. Algo muito terrível, quando nós olhamos friamente, principalmente quem é da educação física, né? Porque quando tem uma competição tem que ter pelo menos paridade de possibilidades. Mas nessa competição, muitos aleijados, enfermos, coxos, paralíticos. A minha pergunta é que se nessa corrida sinistra, quem seria o primeiro a conseguir pular na piscina? O mais forte ou o mais fraco? Corrida de paralíticos. Uma coisa terrível. E havia ali naquele lugar um homem que era o pior dos piores. Porque além dele estar naquela comunidade daqueles que estavam doentes, que se formou ali uma comunidade, né? Porque eles ficavam ali esperando o movimento das águas, e eles tinham muitas coisas em comum. Eles conseguiam ter um diálogo muito de interesse comum. Sobre o quê? Sobre doença, sobre enfermidade. Sabe quando os iguais se encontram e têm os mesmos interesses? Eles formaram ali uma comunidade debaixo dos 5 alpendres.
estavam ali. Aquele homem fazia parte da comunidade dos piores, da comunidade dos doentes. Eu digo comunidade dos piores, porque na época de Jesus, qualquer pessoa que tivesse uma doença, uma enfermidade, sendo aleijado, paralítico, cego, surdo, manco, acreditava-se que aquele indivíduo estava pagando pecados, inclusive pecados dos seus pais. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus, quando se depararam com um cego, perguntaram para Jesus: quem pecou para que este nascesse cego? E Jesus diz: ninguém. Este nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus, porque havia na mentalidade deles. Então aquele homem, ele participava de uma comunidade de doentes rejeitados, marcados, estigmatizados pela sociedade na qual eles estavam inseridos. Então, já era um grupo estigmatizado, e dentro deste grupo havia este homem que era o pior de todos, porque ele ficava ali deitado numa cama, numa maca, provavelmente uma maca suada, uma maca fedorenta, porque ele dizia que ele não tinha nem alguém que o ajudasse. Quando Jesus chega e pergunta para aquele homem: queres ficar são? Ele responde: eu não tenho ninguém que ao movimento das águas me leve até lá, e quando eu tento ir, ele tentava ir sozinho, alguém chegava antes do que ele. Ele era estigmatizado também por ser o pior dentre os piores, rejeitado de todos os lados, rejeitado pela religiosidade da sua época, que era preconceituosa, tremendamente preconceituosa para com aqueles que eram diferentes. Esse homem, Jesus, ignorando todas aquelas crendices, passa por ele, ignora a piscina, ignora aquelas crenças e simplesmente diz para ele: queres ficar são? Parecia meio óbvia a resposta, né? Ele estava lá tanto tempo, ele era um cara que sofria daquela doença terrível há 38 anos. Mas Jesus perguntou: queres? Por quê que Jesus perguntou? Porque não é assim tão simples. Existem pessoas que dizem que querem, existem pessoas que vivem dizendo que querem sarar, mas não querem. Lá no íntimo do ser, elas não querem, porque, imagine, sarar significaria para aquele homem sair da comunidade dos únicos que o aceitaram. Mas ali ele estava entre pessoas iguais, ali estava entre pessoas que compreendiam o sofrimento dele, porque também sofriam. Ele teria que romper vínculos, teria que vencer o medo de sair daquela situação, daquele status quo, para algo desconhecido, fora dali. É o mesmo que pedir para um velhinho parar de tomar seu chá e de falar do seu reumatismo. Que assunto que sobra? O que sobra? Em algumas situações não sobra nada.
porque vive em função de algo. Tire do doente, depois de passar 38 anos falando que tem enxaqueca, que tem dor de cabeça, que tem dor na perna, que tem dor na barriga, que tem dor no rim, que tem dor no fígado, que tem dor em tudo quanto é lado, tira essa dor. O vazio de ficar sem assunto, de sair da comunidade daqueles que acreditam em todo tipo de crendice. Quando Jesus pergunta, queres ficar são? É muito mais complexo do que nós imaginamos. Porque não adiantava Jesus curar fisicamente aquele homem. Nós somos como uma cebola, sabe? Nós somos feitos de camadas, né? A camada externa, nós nos relacionamos com a nossa comunidade, mas existem camadas interiores, profundas. Aquele homem era marcado pela rejeição. E não era de repente que ele iria se sentir aceito. Aquele homem era marcado por uma família que o via como um peso. Teve que carregar um paralítico, alguém acamado, anos a fio. E por certo o coração dele era marcado pelas dores de sentir-se um empecilho na vida dos seus, um obstáculo ao desenvolvimento familiar, marcado pelo bullying religioso. Quando os líderes religiosos da época olhavam para aquele homem e diziam: alguém fez algo para que ele nascesse assim. E nós somos machucados em camadas interiores cada vez mais profundas de coisas que nos aconteceram durante a nossa vida toda. Muitos aqui não têm 38 anos, né? Eu tenho 62, eu me lembro de rejeições na escola primária, eu me lembro de rejeições no ginásio, eu me lembro de rejeições no científico naquela época. Eu me lembro da dificuldade de me relacionar. Eu me lembro quando eu era escolhido no futebol, sabe o último? Né? O professor de educação física coloca 2 que são bons, e eles começam a escolher o time. Vem você, vem você, vem você, vem você. O último. Fica para você? Não, fica para você. Pessoas marcadas. Marcadas por zombarias. Marcadas por risadas quando fazem uma pergunta na sala de aula e ele não sabe responder. Ou ele foi o único que tirou 0. Eu sou da época ainda que não tinha lei, né? Hoje em dia não pode mais corrigir prova com caneta vermelha, sabiam disso? E não pode escrever como faziam na minha época, por extenso, 0. E mostrava para todo mundo. E risos. E marcas. Um dia eu estava muito irritado com uma pessoa, porque ela estava rindo de mim. Mas eu já tinha maturidade, idade, já tinha. E estavam rindo, zombando, sabe? Ridicularizando. E aquela ira me veio.
eu vou pegar pelo pescoço. Até que Deus falou, não é você, é aquele menininho lá. Daquela camada mais profunda da sua existência, que foi machucado. E são as suas memórias aflorando. E você não vê aquela pessoa pelo nome, você vê aquela pessoa pela situação que você vivenciou e que na vida adulta ela faz o mesmo contra você. Esse homem não adiantava ser curado fisicamente apenas. A cura das marcas do sentimento de rejeição da família, dos amigos. Quando Jesus perguntou para ele assim, queres ficar são? Ele disse, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que, quando se movimentam as águas, possa me levar. Ele era um homem sem amigos. Talvez marcado pela dor de sentir-se diferente, de não ser aceito, de viver solitário na sua comunidade, rejeitado pela família, sem amigos, sem ninguém que pudesse levantar a mão em apoio. Era um homem que desenvolveu, possivelmente, um complexo de inferioridade. Por que ele era assim? Por que as potencialidades dele eram menores em relação à sociedade e até em relação àquela sua comunidade que era doente? Por que ele deveria ser o mais doente dos doentes? Por que ele teria que ser o mais fraco dentre os fracos? Por que Deus me permitiu viver assim e ser assim? Não adiantava a cura física. Tem muita gente correndo atrás de cura física, né? Esperando o movimento das águas, querendo um anjo que apareça. Mas enquanto você não tiver aquele diálogo com Jesus, que Jesus chegou e foi conversar com ele, sabe? E cura de verdade é quando Jesus vem e conversa conosco. Quando Jesus conversa conosco, Ele toca naquilo que é necessário, que é preciso ser tocado. Jesus chega para ele, e era evidente que ele queria ser curado, né? Não tão evidente assim, agora vocês sabem. Jesus pergunta, você quer mesmo? Você quer mesmo? Se você quer ser curado, você vai ter que romper com o comodismo dessa comunidade, que só faz você lembrar quão fraco você é. Sabe, Jesus diz, olha, quer ser curado? Levanta e chispa daqui. Tem lugares que você tem que abandonar. Tem pessoas que você tem que abandonar. Tem situações que você tem que deixar.
porque só te lembram quão fraco você é, quão incapaz você é, quão sozinho você é. Ele era sozinho no meio de uma multidão de aleijados. Pessoas que te lembram somente os teus fracassos, somente as tuas dores, somente os teus defeitos, somente as tuas deficiências. Jesus disse: você quer? Levanta, chispa daqui. Levanta e anda. Porque às vezes a gente quer até ser curado fisicamente, mas quer continuar na mesma vida. Quer continuar com o mesmo grupo. Quer continuar com o mesmo discurso. Quer continuar com as mesmas fraquezas emocionais. Queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto vou, outro vai antes de mim. Livre-se da competitividade, sabe? Tem gente que vive competindo, né? Não é uma competição aqui? É aquele sentimento: olha, eu estou numa competição aqui, eu sempre perco, Senhor. Porque quando eu vou, o outro vai chegar antes de mim. Nesse concurso, dentre os piores, eu sou o pior. Tem gente que vive para competir. Tem gente que se alegra com a deficiência do outro, porque na competição pode levar alguma vantagem. Tem gente que vence as discussões apontando a ferida do outro, porque percebe que a ferida dele mesmo é menor que a do outro, mas não deixa de ser ferida. Queres ficar são? Esqueça a ajuda dos outros. Que ele diz: não tenho ninguém, Jesus, não precisa de ninguém. Mas quando eu vou, não precisa competir. Queres ficar são? Enfrenta. Jesus está mandando ser corajoso. Jesus, ele diz assim: levanta, pega a tua cama e anda. Os irmãos sabem que os religiosos da época diziam que ele era um amaldiçoado, né, por causa da sua doença, assim que eles criam. E Jesus diz: agora você vai pegar essa tua cama fedida, suada, vai pôr nas costas e vai andar no meio desses religiosos. E aproveita hoje, porque é sábado. Enfrenta quem te zomba. Enfrenta quem te diminui. Enfrenta aqueles que te machucam. Enfrenta aqueles que te inferiorizam. Ergue a cabeça, se ponha em pé, ande no meio deles. Jesus estava ensinando aquele homem uma coisa chamada dignidade.
De que adiantaria aquele homem se levantar lá, curado das pernas, sei lá, de cabeça baixa, inferiorizado, se sentindo culpado religiosamente por causa dos fariseus, escribas e saduceus que lhe apontavam o dedo? Jesus poderia ter facilitado, não poderia? Dito assim, ó, levanta e anda, tá? Mas o que Jesus falou? Levanta, toma o teu leito e anda. Porque era proibido carregar coisas no sábado. Afronte quem te afronta. Abandone a comunidade dos doentes, dos místicos. Erga a cabeça e altaneiramente caminhe no meio daqueles que te apontam o dedo. Vença os seus medos. Vença a sua angústia, vença a sua dor, vença os seus temores, arranca a inferioridade do peito, passe por cima do bullying, acredite que todas aquelas coisas que te foram ditas desde a tua infância são mentiras. Acolha a tua interioridade. Aquele menininho que sofreu, abrace ele e diga, era tudo mentira. Agora na vida adulta não precisa continuar acreditando nisso. Pega aquela menininha e diga, menininha, o que te falaram era mentira. Eram coisas erradas. Você não é isso que te disseram, tá? Erga a cabeça, caminhe comigo, vamos! E caminhando no meio da multidão, foi sendo curado, não só da condição física, mas da condição interior. Enquanto a gente não enfrenta os nossos medos, nós continuamos com o fardo pesado que foi imposto sobre nós. O versículo 9, depois que Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama, anda, diz assim, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a sua cama. Jesus estava ensinando aquele homem que quem está acostumado a te humilhar, que quem está acostumado a rir de você, que quem está acostumado a usar a sua teologia para dizer o quanto você é inferior e incapaz, ele vai querer que você continue do mesmo jeito, porque ele não suportará te ver livre, curado, liberto. O diabo, as trevas, as pessoas, os religiosos se levantarão para impedir que você enfrente os seus problemas. Os judeus disseram, hoje é sábado, você não pode fazer isso.
Mal percebiam eles que aquele homem tinha sido curado de 38 anos de uma vida de aleijado. 38 anos de maca. Mas eles queriam continuar a esmagá-lo psicologicamente, afetivamente, interiormente, e mantê-lo na sua condição de inferioridade aos olhos dos homens. Mas aquele homem, altaneiramente, ele responde aos judeus, dizendo no versículo 11, ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio me disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e lhe disse: toda cura precisa de uma consolidação, sabe? Sabe qual que era a consolidação que Jesus estava dando a este homem? Está ali no versículo 14. Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás curado, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus o curara. Sabe, Jesus estava dizendo para aquele homem: não retroceda. Vai ter pressão social, vai ter rejeição, vai ter pessoas que não vão acreditar no que aconteceu. Existem pessoas que não gostarão da nova versão sua, agora em pé, agora com a mente liberta, com o coração leve. Mas Jesus disse: olha, não volte atrás, não peques mais, que a coisa pode ficar pior. Siga a liberdade com que Cristo te libertou. Siga em frente. Tem gente que ama viver escravo. Tem gente que ama viver uma vida de lamúrias e reclamações e aleijices. Dizem que o parente mais próximo emocionalmente do amor, sabe o que é? É a piedade. Quem não consegue ter amor, busca, pelo menos, piedade. Jesus está dizendo: não volte atrás, porque isso é pior. Siga no amor que você encontrou em mim. Aquele homem não tinha amigos, mas agora tinha um amigo mais chegado que um irmão. Aquele homem não tinha uma comunidade, mas agora ele tem uma nova comunidade, que era a comunidade dos salvos. Aquele homem não tinha mobilidade, mas agora ele se movia e poderia escolher os seus caminhos. Porque um dia ele teve um encontro com Jesus. Feche seus olhos. É muito difícil nós, que temos saúde, nos identificarmos com esse homem, mas lembrem-se da cebola, diversas camadas. Tem camadas aí dentro de você que talvez precisem ser tocadas pelo Senhor, para que Ele te faça andar em pé novamente e faça com que você possa olhar, olho no olho, diante dos seus inimigos, e altaneiramente, de cabeça erguida, seguir
aquilo que Deus tem por propósito para a sua vida. E o mesmo Jesus que disse para esse homem: levanta-te, toma a tua maca e anda. Ele hoje diz para você: levanta-te, toma a tua maca. Isto é, tome posição. Vão te xingar por causa da maca, aí que você tem que carregar a maca. Ande no meio dos seus opositores. Liberto, Jesus liberta, Jesus cura, o mais profundo do ser. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que existem tantas coisas no nosso interior, existem sofrimentos, mágoas, ressentimentos, um caminhão de coisas que carregamos, cargas, que impedem a nossa mobilidade, que impedem a nossa alegria. Muitas vezes nós não conseguimos andar altaneiramente porque os olhares são como flechas, as palavras são doloridas. Mas, ó Deus, Senhor, queremos andar contigo. E se andamos contigo, não tememos ninguém. Pedimos então nesse momento, Senhor, faça-se nosso companheiro, nosso amigo, nosso Salvador, aquele que indica o caminho, aquele que estimula a levantar-se. E que possamos levantar-nos, ó Deus, e seguirmos conforme o teu propósito e vontade. Nós nos colocamos nas tuas mãos, nesse momento, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor que vem à frente. Nós vamos dar oportunidade a quem veio preparado para o momento de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas é uma doutrina bíblica, né? Por isso que nós, que nos pautamos na Bíblia, na Palavra de Deus, damos esse momento. E é um momento também de obediência, de consagração, de reconhecimento de que nós somos servos e pertencemos ao Senhor. Então, com muita alegria no coração, dedicação, separe a sua melhor oferta e os seus dízimos e consagre ao Senhor. E como é com alegria que devemos fazer isso? Nós vamos cantar "A alegria está no coração de quem já conhece ao Senhor". Já conhece Jesus.
Amém, amém. Nós vamos orar agradecendo a entrega dos dízimos e ofertas. Senhor, nós reconhecemos que é um ato de obediência à sua palavra, Senhor. Nós reconhecemos que quando Abraão foi reconhecer o sacerdócio de Melquisedeque, ele o fez entregando-lhe os dízimos. E hoje, quando reconhecemos o teu sacerdócio eterno sobre nós, também fazemos, entregando ao Senhor os dízimos, as ofertas. Por isso nós invocamos nesse momento, ó Deus, a tua bênção, todas aquelas, ó Deus, que estão descritas na tua palavra, sobre a vida, Senhor, de cada irmão, de cada pessoa, ó Deus, que em fidelidade ao Senhor, entregou ao Senhor com alegria os seus dízimos e ofertas. Abençoe, abra as portas, ó Deus, manda bênçãos e graças sobre a vida de cada um. Dê também, Senhor, à tua igreja a sabedoria no uso, Senhor, no uso diante de ti, desses recursos, para que o teu nome, através deste uso, seja também glorificado. Nós agradecemos e invocamos a tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos, então, que se coloquem em pé nesse momento, e nós vamos encerrar o culto de hoje. Santo e eterno Deus, pedimos agora a proteção sobre cada família da tua igreja. Pedimos, ó Deus, que os teus anjos, ó Deus, conforme diz a tua palavra em Hebreus, sejam enviados para agir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Que o Senhor os encaminhe, ó Deus, que haja proteção no trânsito, proteção, Senhor, dos perigos da violência urbana, proteção, ó Deus, no trabalho, proteção na saúde. Proteja, Senhor, dos acidentes. Cuide da vida de cada um dos nossos, ó Deus, de cada família, os filhos, os netos. Colocamos todos nas tuas mãos. Dê saúde, ó Deus, dê inteligência e capacidade, Senhor, saúde para o trabalho, capacidade para os estudos, bênção derramada, Senhor, sobre cada vida. Esteja, Senhor, assim, protegendo-nos de todo mal. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão.